Bom, pessoal, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar aí da fermentação láctica, né, primeiramente, que é a mais importante, que é a que acontece no ser humano, tá? Então, aí na lousa, vocês já podem ver aí uma glicólise bem resumida, tá? A glicose vai entrar na célula pelo glúten, enfim, vai sofrer a glicose, fase preparatória, que tem a reação 1, a reação 3, que são importantes, a gente viu na semana passada. Vai fazer aqui a fase de pagamento, gerando 2 piruvatos. Então aqui está uma glicólise bem resumida e aqui embaixo eu escrevi o saldo da glicólise, ou seja, o que a gente tem de saldo do ponto de vista energético, tá? Que vão ser 2 ATPs, né? Lembrando que a gente forma 4 na fase de pagamento, mas a gente usou 2 na fase preparatória, então o saldo são 2 ATPs e 2 NADHs aqui formados na reação número 6, tá? Então isso daqui é uma glicólise resumidinha, tá? A gente viu glicólise semana passada, hoje a gente vai falar da fermentação, tá? O que a fermentação faz? O que é a fermentação? Fermentação nada mais é que uma continuação da glicólise, tá? Se a gente pegar a via da fermentação, ela vai ser formada por 11 reações, tá? Lembrando, a glicólise são 10, né? Se a gente pensa em 11, para acontecer a fermentação, vai acontecer mais uma reação. Qual é essa reação? Tá? No caso da fermentação, a gente vai acabar pegando cada um desses piruvatos, tá? Pega o piruvato e converte em lactato. Tá? Então, se eu fosse falar fermentação, o que é fermentação? Está aqui, ó. Fermentação é isso. A fermentação vai até lactato. Começa com a glicose, vai acontecer a glicólise, vão ser formados 2 piruvatos. Então, esses piruvatos eles vão ser reduzidos a lactatos. Tá? O que é redução? Se vocês lembrarem, eles vão receber elétrons e ao receber elétrons, esses piruvatos eles se convertem a lactato. Tá? Então, aqui já tem uma coisinha para falar. Se eu parasse por aí, se falasse a fermentação é isso, você olha para a fermentação, você vai falar, pô, o saldo da fermentação é o mesmo da glicólise, né? Porque, enfim, eu fiz uma glicólise, ó, até aqui, na glicólise eu sei que eu formo 2 ATP, eu tenho de saldo 2 ATPs e 2 NADHs, fermentação só reduziu o piruvato, tá? Formei 2 lactatos, então você fala, ó, o saldo é o mesmo. Não é o mesmo. Por quê? O que vai acontecer aí na fermentação? Eu falei, ó, reduzir o lactato. O que é reduzir, reduzir o piruvato? O que seria reduzir o piruvato? Eu vou dar elétrons para o piruvato. Lembra, a gente falou, a gente está falando, ó, elétron para a gente agora é energia. Tá? Da onde vão vir esses elétrons? Vão vir de um NADH. Lembra, o NADH carrega elétrons, certo? Então vai vir NADH aqui, ele vai dar elétrons para o piruvato, que vai se converter em lactato. Isso vai acontecer tanto com o piruvato quanto com o outro piruvato. Tá? Então aqui, aí sim, a gente tem a fermentação. Tá? A enzima que faz essa reação aqui, que é a enzima da fermentação, a gente chama de lactato desidrogenase. Tá? Não tem um controle muito fino dela, mas é a enzima que vai realizar a fermentação, tá? Lactato desidrogenase. É a enzima que faz essa redução do piruvato a lactato, tá? Enfim, nas duas, não vou escrever nas duas. E se a gente for pegar o saldo da fermentação, tá? Para a gente comparar com o saldo da glicólise. Ó, o saldo da glicólise eram 2 ATPs e 2 NADHs. Por quê? Fase lá preparatória, lembrando, a gente gastou 2 ATPs aqui, né? Daí na fase de pagamento, a gente formou 4 ATPs, certo? Se você não lembrar disso, está na aula passada, tá? Fase preparatória, fase de pagamento. Então o saldo vão ser 2 ATPs, porque eu formei 4 e gastei 2, e a gente formou 2 NADHs, tá? Aqui na reação 6. Se eu pegar o saldo da glicólise, estou pensando na glicólise,
Agora, se eu pegar o saldo da fermentação, qual que vai ser o saldo da fermentação? Vamos lá, o que é a fermentação? Fermentação, eu vou de glicose até lactato. Tá? A gente vai de glicose até lactato. O que está acontecendo para ocorrer a fermentação? Está acontecendo uma glicólise, então num primeiro momento você fala, beleza, até piruvato, meu saldo são 2 ATPs e 2 NADHs. Para acontecer a fermentação, eu transformo o piruvato em lactato. Só que, para transformar o piruvato em lactato, eu utilizei o quê? NADH, certo? Para cada piruvato que foi convertido em lactato, eu estou utilizando um NADH. Estou utilizando elétrons. Portanto, eu estou usando 2 NADHs aqui, não estou? Certo? Qual que vai ser o saldo da fermentação em si? Se a gente somar tudo, ó, formei 4 ATPs, formei 2 NADHs, tá? De glicose até lactato. Eu formei 4 ATPs e 2 NADHs, tá? Só que eu utilizei 2 ATPs na fase preparatória, só que eu utilizei também 2 NADHs. Portanto, meu saldo vão ser 2 ATPs. Tá? Então, aqui é o saldo da fermentação. Na fermentação, a gente só vai ter saldo em ATPs, tá? A gente não tem um saldo em NADH porque a gente utiliza esse NADH, tá? Vamos lá. Agora vocês estão falando, tá, beleza, e por que a gente faz isso, né? Você está falando que elétron é energia, por que a gente usa esse NADH, qual é a importância disso? Eu só estou apagando aqui, eu vou apagar isso daqui também, tá? Como o senhor falou, para ficar mais limpo o desenho. Qual que é a importância disso? Se vocês pegarem lá o texto que eu escrevi no Sway, tá? Tá escrito lá que a gente vai fazer fermentação quando a gente está com um aporte baixo de oxigênio e ou quando a gente precisa de energia de forma rápida. Daí vamos pensar nessa energia de forma rápida e é o que vai acontecer, tá? Os dois acabam acontecendo concomitantemente, tá? Se você tem um baixo aporte de oxigênio, você vai precisar de energia de forma rápida nos tecidos que realizam fermentação, tá? Se você precisa de energia de forma rápida, o que isso significa bioquimicamente? Se a gente parar para pensar, putz, minha célula está precisando de energia de forma rápida. Se ela precisa de energia de forma rápida, com certeza eu tenho pouco ou muito ATP. Tá? Se eu preciso de energia de forma rápida, eu vou até passar o traço aqui, para a gente não se confundir. Tá? A caneta preta no meu bolso e eu estou procurando ela na mesa. É divertido. Tá? Então, ó, vamos lá. Quando que a gente faz fermentação? A gente vai fazer a fermentação quando a gente precisa de energia. Se a gente precisa de energia de forma rápida, quer dizer que eu tenho pouco ATP na célula. Tá? Se eu tenho pouco ATP na célula, obrigatoriamente eu vou ter muito ADP, certo? E AMP, provavelmente. Tá? Isso a gente falou semana passada também. A regulação da glicólise. Se eu pegar esses dois, muito ADP e AMP, isso daqui faz o quê? Ele é um modulador positivo da reação 3 lá da glicólise, da fosfofrutoquinase 1. Beleza, o que significa isso? Se ele modulou positivamente a fosfofrutoquinase 1, a glicólise está acontecendo de forma rápida, tá? Então, vamos lá. Quando a gente precisa de energia de forma rápida, ou seja, quando a gente faz fermentação, a célula provavelmente tem pouco ATP, ou seja, bastante ADP e AMP. ADP e AMP são moduladores positivos lá da reação 3 da glicólise, ou seja, vai acelerar essa reação e a glicólise está acontecendo de uma maneira rápida. Tá? Então, a fermentação, um detalhe aqui, ela só vai ocorrer quando a glicólise está porrada, está rápida. A gente não vai fazer fermentação se você tiver excesso de energia. Tá? É raríssimo. A gente faz fermentação quando a gente está com alguma escassez energética. Tá? Tá fazendo fermentação, a glicólise está rápida pra caramba. Qual que é o problema da glicólise ser rápida? Vamos supor aqui uma ideia. Você fala, pô, mas o saldo é o mesmo em ATPs, então, né? Por que eu vou fazer uma reação a mais? Tá? Vamos supor, vamos fingir que o nosso organismo não fizesse fermentação.
tá? Ele não faz fermentação, estou precisando de energia de forma rápida, ou seja, estou precisando fazer glicólise rapidamente, não tenho oxigênio para ir para a via aeróbia, tá? Então, vamos supor que a gente não fizesse essa reação, a gente só faz aqui até piruvato. Poderia acontecer depressão de NAD+. O que é depressão de NAD+? O NAD+, da célula poderia acabar. E se vocês lembrarem da semana passada, eu falei que a reação 6 não tem um controle, enfim, não é muito importante para o controle, mas ela só ocorre se eu tiver NAD+. Tá? Ela só ocorre se a gente tiver NAD+. Se acabar o NAD+, não acontece a reação 6, a glicólise pararia aqui. Tá? Portanto, se eu ficasse fazendo glicólise acelerado, que nem um louco, e não repusesse esse NAD+, na célula, tá? Uma hora esse cara ia acabar. Se ele acabasse, para a glicólise, glicólise é uma via vital, a célula morre. Então o que a nossa célula faz para se proteger? Ela vai realizar a fermentação. Ela fala, a glicólise está a 1.000.000, porque eu preciso de energia rápida, não tenho oxigênio aqui. Então eu vou pegar esse piruvato, vou reduzir ele, vou dar elétron para ele, desse NADH, para formar NAD+. Por que para formar NAD+? O que vai acontecer com esse NAD+? Esse NAD+, ele repõe aquele NAD+, utilizado na 6. É como se eu fizesse aqui um mini ciclo de reposição de NAD+. Tá? Se a gente não fizesse essa reação aqui da fermentação, tá? Poderia ocorrer a depressão do NAD+. Se acabou o NAD+, a gente não vai ter a glicólise acontecendo. Tá? Então é por isso que as células fazem fermentação. Tá? Bom, células que fazem bastante fermentação, que estão muito relacionadas à fermentação. Hemácias, tá? As hemácias fazem fermentação porque elas não têm mitocôndria, a gente vai ver aqui na respiração aeróbia, quando a gente precisa de oxigênio, a gente vai utilizar a mitocôndria. Como a hemácia não tem organela, ela não vai fazer respiração aeróbia, ela só se mantém energeticamente falando com a fermentação, então ela só faz fermentação para manter a homeostase energética dela, tá? E a outras células, o tecido que vai fazer bastante fermentação é o tecido muscular. Tá? O nosso músculo ele faz bastante fermentação. Por quê? Tá? Porque em contrações, principalmente quando a gente está contraindo de forma rápida, uma contração mais potente, tá? O nosso músculo ele gasta muita energia para conseguir executar essa contração. Tá? Então, como ele gasta muita energia, ele precisa formar energia de forma rápida. Tá? Esse gasto de energia, dependendo do tipo de célula muscular, que a gente fala mais para frente na matéria, tá? Ela vai precisar de energia de forma rápida. E essa energia de forma rápida, ele não vai ter o luxo de esperar o oxigênio e de esperar a energia formada de oxigênio. Tá? A energia formada a partir da respiração aeróbia, né? A partir da utilização de oxigênio. Porque o que acontece? Ó? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu falasse que o saldo da fermentação são 2 ATPs, se eu colocasse aqui, eu nem vou escrever porque não faz parte da aula, tá? É só um detalhe a mais para a gente entender isso. O saldo da respiração aeróbia, tá? A fermentação é a respiração anaeróbia, sem oxigênio, dá 2 ATPs. A respiração aeróbia, o saldo a partir de uma molécula de glicose, né? O saldo da fermentação a partir de uma molécula de glicose, 2 ATPs. Uma molécula de glicose na respiração aeróbia gera 38 ATPs de saldo, ou seja, é muito mais ATP. Tá? Daí você fala, pô, né, por que a gente faz a fermentação? Como eu disse, energia de forma rápida. Para a gente fazer isso daqui e gerar 2 ATPs, é questão de minuto. Tá? Vai depender de cada um, de como está o músculo de cada um, de como está preparado, mas é rápido, é questão de minutos, você gera lá 2 ATP para ser utilizado. No caso da respiração aeróbia, você vai demorar uns 5 minutos para começar a gerar esses 38 ATPs. Tá? Então é um pouco mais longo o processo, é mais demorado. Se eu preciso de energia naquele momento, e de novo pensando no músculo contraindo de forma rápida e potente, ele não tem como, espera 5 minutos aí para eu recarregar para você contrair. Tá? Você faz isso, você entrou em fadiga, já era. Você perdeu, enfim, aquela competição, você está pensando em competição, aquela repetição, você está pensando no exercício, você perdeu, seu músculo fadigou. Tá? Então você precisa repor esse ATP de uma maneira rápida. Tá? E por isso que o nosso músculo acaba fazendo bastante fermentação, que é uma via papum. Tá? Gera energia aí rapidinho. Tá?
A gente vai falar mais pra frente, não hoje, mas que existem células musculares que são especializadas em realizar fermentação, que são as células musculares brancas, e tem células musculares que são especialistas em realizar a respiração aí aeróbia, tá? Que são as vermelhas. E se a gente pensar na atividade física, indivíduos que fazem atividade física que estão mais relacionados com potência, então, sei lá, um cara que corre 100 metros rasos, um levantador de peso, potência mesmo, os músculos vão ser muito especialistas em fazer fermentação, tá? Eles fazem a fermentação. Agora, indivíduos maratonistas que precisam do músculo contraindo por mais tempo, trabalhando por mais tempo, a gente vai ver mais pra frente porque as células musculares deles vão ser especialistas em fazer respiração aeróbia. Tá? Então a célula muscular ela também pode ficar especializada em um tipo de respiração. Tá? Em exercícios de mais potência, de contração muscular mais agressiva, enfim, mais rápida, tem que ficar contraindo, fermentação. O músculo faz fermentação, eles são especialistas em fazer fermentação. Não que eles não façam respiração aeróbia, mas eles são especialistas na fermentação. Já se o indivíduo ele faz uma atividade física mais longa e prolongada, tá? O músculo ele vai ser especializado na respiração aeróbia. Tá? E para a gente finalizar essa parte aqui, quero falar sobre uma pequena polêmica. Tá? Eu vou dizer a polêmica aqui, só que eu só vou falar sobre ela na reunião do Teams. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar do ácido lático, né? Enfim, ácido lático no nosso organismo, no ser humano, ácido lático não existe. Bizarro, né? Mas não existe. Tá? Ácido lático no organismo humano, a molécula de ácido lático não existe. O que a gente tem é lactato e H+. Tá? Eu vou comentar mais sobre isso daqui, enfim, não é da matéria em si, tá? Mas eu posso comentar mais sobre isso no Teams, tá? Na reunião que a gente vai fazer. O que acontece é o seguinte, eu tô falando que eu vou comentar no Teams, mas eu vou comentar agora, eu sou um babaca, mal. Enfim, fiquei confuso, acontece. Aqui, na fase preparatória, a gente tem hidrólise de ATP. Lembra lá que a gente tem gasto de ATP? ATP virando ADP, tá? Essa reação de hidrólise de ATP não gera só ADP, ela gera ADP e gera H+. Tá? Se vocês lembrarem, H+ é o que deixa o meio ácido. Tá? Ou seja, o que eu quero que vocês pensem. Se está acontecendo fermentação, tá ocorrendo fermentação, eu estou fazendo muito disso daqui, certo? Porque a minha glicólise está acelerada, enfim, estou fazendo bastante H+. Então eu tenho um aumento de H+ na célula. H+ é ácido, tá? Não, ele não é ácido, ele tem característica, ele vai deixar o meio ácido, certo? Esse H+ está vindo daqui, ó, da hidrólise do ATP, tá? E isso que muitas vezes gera fadiga, esse acúmulo de H+ na célula. Por que o acúmulo de H+ na célula vai gerar fadiga? Lembra que as nossas enzimas têm um pH ótimo para funcionar? Tá? Se eu estou aumentando H+, eu estou mudando o pH da célula, estou deixando a célula mais ácida. As enzimas vão também alterar o funcionamento delas, vão funcionar de uma maneira mais lenta. Glicólise é feita por enzimas, fermentação, enfim, tudo do nosso metabolismo é por enzima. Então isso daqui vai diminuindo a velocidade de tal forma que você entra em fadiga. Tá? A contração entra em fadiga. Por que eu estou falando isso quando eu falei que o ácido lático não existe no nosso organismo? Vejam, o que a gente forma aqui, se eu pensar na fermentação a longo prazo? Eu estou formando bastante H+, e bastante lactato. Tá? O que é o ácido lático? O ácido lático, vou escrever aqui embaixo, só para vocês entenderem. Se eu pegasse a molécula de ácido lático, o ácido lático, ele é formado por H+ mais lactato. Tá? E daí aqui a gente tem que ter aquele rigor químico. Tá? Qual é o rigor químico? Lactato é a mesma coisa que ácido lático? Não é, são diferentes. O ácido lático ele vai ser formado pela junção de um H+ mais um lactato. Tá? Isso é um ácido lático. Aqui, eu escrevi ácido lático em algum momento? Não escrevi. Só que, olha, no final da fermentação, o que a gente forma? Bastante H+, porque a gente está fazendo glicólise pra caramba, e bastante lactato.
que o seu músculo faz com esse H+ e lactato formado? Daí que vem a parte do porquê se fala muito em ácido lático. Tá? O que o músculo faz com isso? Ele vai jogar na circulação, tanto esse lactato quanto esse H+. Tá? Ele pega e tenta tirar da célula dele de qualquer jeito. Tá? O lactato, ele vai cair na circulação e vai ser encaminhado para o fígado para sofrer um negócio que chama ciclo de Cori, que a gente vai ver mais para o final. Tá? Mas o lactato formado, ele sempre vai ser encaminhado para a circulação e o H+ também. Tá? E daí, quando os primeiros fisiologistas do exercício foram estudar a mecânica do exercício, o metabolismo do exercício, o que eles repararam? Eles pegavam, tiravam sangue e viam que no sangue eu encontrava o quê? H+ e lactato. Falavam, pô, eu estou encontrando H+ e lactato. O que eles pensaram? Encontrando H+ e lactato significa que em algum momento eu tive ácido lático sendo formado. Tá? Enfim, é um pensamento ok, pode ser lógico, mas na realidade eu formo um ácido lático em algum momento? Não, a gente não forma ácido lático, a gente forma H+, esse H+ vem daqui, certo? Da hidrólise do ATP, e a gente forma o lactato, eles formam em separado. Tá? Então, aquela acidose que a gente tem depois de atividade física, que pode causar fadiga, enfim, não é gerada por ácido lático, não tem nada a ver com ácido lático. Ela é causada por acúmulo de H+, que vem aqui da hidrólise de ATP na célula, que pode acontecer aqui na fase preparatória da glicólise, mas também pela própria contração muscular. Pensa, você está contraindo o músculo, você está usando ATP pra caramba, então você está fazendo bastante disso daqui. Tá? E do lactato, que é formado aí pela fermentação, que vai ser uma via que estaria acontecendo quando a gente precisa de energia de forma rápida. Tá? Eu falei que eu ia falar tudo isso no Teams, eu falei aqui, eu sou um babaca, desculpa. Enfim, eu tenho essas manias aí. Tá? Então, eu acho que de fermentação é isso. Tá? O mais importante pra gente é isso. Se tiver alguma dúvida, depois vocês me perguntam, enfim. E é isso aí. Falou!